Olá, sejam bem-vindos a esse módulo do curso, onde vamos falar sobre energias, frequências, física quântica e o universo. Bom, vamos começar por entender alguns conceitos chaves para no desenrolar dessa nossa conversa. Vamos falar de alguns conceitos da física quântica e de alguns conceitos que permeiam todas as áreas da física, e não só, inclusive todas as áreas da nossa vida. O primeiro deles vamos falar um pouco sobre, afinal, o que é energia? Nós temos ou podemos ter, uma experiência ou uma percepção de que talvez tudo seja energia no universo. Mas será? E o que afinal então é energia? Bom, essa é uma questão muito interessante, porque apesar de ser um dos conceitos mais fundamentais da física, é também um dos conceitos mais desconhecidos. Sabemos muita coisa sobre energia, mas o que não sabemos ainda é muito maior. Bom, mas do que já sabemos é que energia ela pode ser considerada como uma unidade de medida de processos de transformação. Ou seja, todo processo que exige uma mudança de estado ou uma potencialidade de mudança de estado envolve energia. O que eu quero dizer com mudança de estado ou potencialidade de mudança de estado? Então, desde mudanças químicas, por exemplo, água líquida em água sólida, até o nosso processo digestivo, os nossos processos bioquímicos do cérebro que envolvem os nossos pensamentos, inclusive todas as nossas relações, porque como somos dotados também de um campo eletromagnético, vamos falar um pouco mais sobre isso, há também uma relação, uma troca energética nas nossas próprias relações. Bom, com isso a gente consegue começar a perceber que a energia está envolvida em todos os processos do universo. A energia, ela também pode ser expressa através de uma famosa fórmula de Einstein, que é E igual a mc ao quadrado. Então, energia é igual a m, que é a massa, vezes c ao quadrado, que é a velocidade da luz. Então, a energia ela também é um aspecto da matéria. A matéria em movimento também pode ser expressa em formas de energias. Nos campos eletromagnéticos, por exemplo, existe uma outra fórmula na física que é E igual a hν. Energia igual a constante de Planck vezes uma frequência. Então, todo campo eletromagnético pode ser expresso através de uma frequência ou através da sua própria energia. Então, o que é importante aqui para nós é que, sim, a energia está na intimidade de todos os processos que ocorrem no universo. E tudo que ocorre no universo está em movimento, está numa relação. E na troca, na interface desta relação, se dá a energia disponível naquele processo. E como eu disse anteriormente, pode ser tanto a energia do processo de transformação em si, como a sua potencialidade. Por exemplo, um exemplo simples, quando eu começo a levantar um objeto, por exemplo, o meu anel, eu começo a levantar ele no sentido de vou deixá-lo cair no chão. Então, eu vou deixá-lo cair aqui na minha mão. Luft, caiu. Ele caiu com uma determinada velocidade e ele expandiu uma determinada energia para fazer esse processo. Quanto mais alto do solo da minha outra mão eu vou levantando o meu anel, maior a energia potencial que vai ficando armazenada nele. Quando ele cair, maior vai ser a distância, maior vai ser a velocidade e a energia que esse processo vai poder ser realizado. Quando a gente tem, por exemplo, uma água represada, e a gente abre uma determinada comporta, toda aquela água que estava represada era uma energia potencial, que tem ali a potência de fluir, mas ela ainda não está no movimento, ela ainda está em potencial. Então a energia ela está também nesses dois polos, no potencial que temos
e no que já disponibilizamos para o mundo que já está em movimento, né? Então a energia de facto está em tudo, tanto nas potencialidades quanto no que já está expresso. E entrando ainda com mais intimidade, né, nos processos e nos conhecimentos sobre a energia, como eu disse, em relação aos campos eletromagnéticos, a energia ela é diretamente relacionada, né, proporcionalmente à sua frequência. A frequência do que, né? Todo campo ele tem uma onda, e as ondas elas têm um movimento senoidal, que é esse movimento assim para baixo e para cima, ondulatório, não é? E este movimento ele tem em si, né, toda onda tem em si algumas características próprias. A amplitude da onda, o diâmetro de cada levantar e abaixar dessa onda e a sua frequência, né, que é num determinado espaço de tempo, quantas vezes ela levanta e abaixa, esta é a frequência. Então, e cada frequência específica de cada onda que contém uma energia tem uma informação associada. Essa é um conceito fundamental na física. Toda onda é uma onda informacional. Toda onda carrega uma informação específica. Trazendo esse conceito do universo para a nossa vida particular, todos os nossos pensamentos, eles geram uma onda eletromagnética. Então essa onda ela tem uma frequência específica e ela tem uma informação específica que é enviada para o campo quântico, vamos falar sobre isso, que é enviada para o universo, mas também é enviada para todas as pessoas que estão ao nosso redor, é enviada para a nossa comunidade, né? E como a gente vai ver, isso é parte constituinte da experiência da realidade, não só nossa, mas das pessoas que estão ao nosso redor. Então guardem essa informação, que a gente vai entrar mais no detalhe nela ali na frente, de que toda onda é uma onda informacional. Bom, então, agora compreendido esse conceito complexo, apesar de ser tão simples, está na base da vida, que é a energia. Vamos agora falar de dois conceitos da física quântica. Para a gente poder ter uma base comum de todos nós que estamos aqui assistindo a essa aula, a partir do qual vamos conversar de conceitos mais complexos. Por isso que eu estou pontuando algumas coisas fundamentais. Bom, os dois conceitos da física quântica que eu quero trazer para vocês são a dualidade e a não localidade. A dualidade, ela é a capacidade que todas as partículas elementares têm de se comportar como uma onda ou como uma partícula. Bom, como assim, né? Apesar de ser uma frase simples, é um conceito que ele vai muito contra a nossa experiência da realidade, né? Porque nós olhamos a nossa volta e as coisas são materiais, as coisas são como são, né? Eu posso deixar o meu anel aqui, eu posso ir embora, eu volto daqui uma semana e o meu anel continua aqui. A gente tem essa experiência de linearidade, de continuidade, de determinismo, ou seja, as coisas são determinadas. Se eu sei, esses três termos que eu disse, eles são a base da física clássica. Então, que é a linearidade, o materialismo e o determinismo, que de fato funcionam na nossa experiência e no nosso dia, né? No nosso dia a dia. Então, os carros funcionam conforme essas leis da física, os aviões, muitas das máquinas que nós temos, os próprios movimentos do nosso, né, nosso caminhar, nosso empurrar coisas, funcionam diante dessas leis. E por que isso é relevante aqui para nós, no nosso conceito? Então, antes de eu mergulhar mais ainda, né,
conceito da dualidade, eu vou dar um passinho para trás para a gente entender e contextualizar por que isso é tão relevante. Bom, o estudo da física na história moderna da humanidade, moderna eu digo desde que temos notícias, que começa lá na Grécia Antiga com Aristóteles, né? Aristóteles tinha uma compreensão da física que era a física natural, de que os movimentos dos corpos, eles eram com o intuito de seguir para o seu lugar natural. Então, tudo que é pesado, é feito de terra, cai, volta para a terra, volta para o seu lugar natural. O ar é leve, ele flutua, vai para o seu lugar natural. Entretanto, tinha-se naquela época um conhecimento amplo de astronomia e da matemática. Só que a matemática, ela era tida como divina, ela era usada para compreender apenas o movimento dos planetas. Pronto, olha, quase 1000 anos se passam, dá um grande salto na história para ele que nos interessa, até que século XVII, onde a gente vai ter em um espaço de 200 anos algumas coisas acontecem, que primeiro Kepler vai compreender, vai resgatar, né, essa astronomia antiga do livro de Ptolomeu e vai compreender novamente esses movimentos, vai trazer isso à tona novamente. Galileu vai calcular a força da gravidade, mas é Newton que vai pegar tudo isso, vai olhar para isso e vai perceber: uau, essa força da gravidade, essa força que faz com que a Lua fique girando à volta da Terra, essa força que faz com que a Terra gire em torno do Sol, que é a força da gravidade, é a mesma força com que faz que a maçã caia da árvore. Newton compreende que as leis que regem os astros celestes também regem os movimentos aqui na Terra. Então a matemática rege o que está em cima, assim como o que está embaixo. Esta compreensão de Newton nos coloca, enquanto humanidade, de volta como parte integrante do universo. Nós voltamos a fazer parte, não existe um lá e um cá. Nós estamos mergulhados neste todo. E Newton, ele tem a percepção de que ele compreende um aspecto da realidade. Tanto que no seu livro, O Princípio à Matemática, ele compreende a força da gravidade, mas ele não compreende como que essa força atua à distância. Ele não compreende porque nessa altura, século XVII, não existia no inconsciente coletivo da humanidade a ideia de campo. Essa ideia vai surgir no final do século XIX. Então fica muitas portas em abertas. Porém, Newton, com as suas, que hoje são conhecidas como as 3 leis de Newton do movimento, explica todos os movimentos da Terra, materiais, né? E isso, e ele desenvolve, ele cria o cálculo, né, diferencial e integral para poder desenvolver este conhecimento. E com base, então, de que o mundo funciona como se fosse uma grande engrenagem, vão se nascer ideias como Descartes, que vai pensar no método científico, né? E mais ainda, né, depois disso, Kant, com base nessa ideia de um mundo mecanicista, né, de que tudo funciona como uma grande engrenagem, ele vai desenvolver toda uma teoria do conhecimento, que vai ser a base para o nosso sistema educacional, para o nosso sistema judiciário, para o nosso sistema de saúde, de que somos pecinhas e que tudo pode ser olhado de forma separada e não de forma integral. Isso é relevante porque foi a partir de ideias vindas das ciências que foram o alicerce para a construção de uma determinada sociedade. No início do século XX, com as descobertas da mecânica quântica e especificamente a dualidade que nós vamos falar, começam-se a lançar novas compreensões sobre o universo, que por sua vez estão criando a base da criação da nova sociedade, de um novo olhar
para o mundo e uma nova ação em si e no mundo. Uma ação que ela vai ser integral, que ela vai ser não linear, que ela vai ser inclusiva, né? E vamos então entender quais são esses conceitos que estão na base dessa perspectiva do novo, né? Do novo em nós e do novo para nós. Então, voltando aqui na dualidade, o que se descobre no fim do século XIX, começo do século XX? Neste momento já existia-se o conceito de campo bem claro no mindset científico. Esse conceito nasceu justamente dentro do eletromagnetismo por dois físicos, Faraday e Maxwell, e eles descrevem o campo como sendo uma entidade composta por infinitas linhas de campo, né? E é através dessas linhas que e é a vibração dessas linhas, na verdade, por sua vez, que vão dar origem à luz e aos fenômenos eletromagnéticos. O irrelevante aqui para nós é que conhecia-se muito bem todos os fenômenos ondulatórios da luz e sabia-se que a luz era uma onda. Uma experiência que não era o intuito colocar em xeque a natureza ondulatória da luz, dava indícios diferentes. O que nos traz aqui uma coisa muito interessante, que acontece muito na ciência, mas que acontece muito na nossa vida. Acho que nós frequentemente arrumamos formas de justificar as nossas crenças ou as nossas certezas. E na ciência isso aconteceu. Tinha-se muita certeza de que a onda era uma luz. A gente já tinha tido essa experiência muitas vezes. Mas só que um experimento que estava sendo feito por Max Planck estava mostrando outra coisa. Mostrava-se que a luz parecia que ela era uma partícula, que ela era uma bolinha de matéria, né? E então Planck, ele era um hábil matemático, ele cria um artifício matemático para explicar aquilo que parecia um defeito na experiência. E isso satisfez e acalmou a comunidade científica, porque aquilo abalaria profundamente das maiores certezas naquele momento. A luz é uma onda. Por uma sorte da humanidade, Einstein estava vivo naquele momento. E dentre uma das coisas que ele pensou, ele olhou para isso e falou: olha, e se isso não for só um artifício matemático que o Planck criou? E se isso for real? Bom, e isso então é comprovado. A luz, de fato, ela é dual. Ela ora se comporta como uma onda, ora pode se comportar como uma partícula, que vai ser o fóton de luz. O fóton é a partícula da luz. E um outro físico francês chamado Louis de Broglie, com um feeling de que a natureza é simétrica, né? Na ciência sempre buscamos por simetrias dentro do universo, sempre buscamos porque ao observar a natureza percebe-se essa relação simétrica que sempre se apresenta, né? Então ele pensou, bom, se a luz tem esse comportamento dual, pode ser onda ou pode ser partícula, será que a matéria, que é sempre partícula a partir da nossa experiência, em algum momento também pode se apresentar como uma onda? E é muito interessante porque esse pensamento de de Broglie, ele foi um filosofar sobre a experiência da realidade. Então isso é também algo que nós devemos trazer para nós, né? Se abrir a duvidar das nossas certezas, ter a liberdade de pensar o impensável. O de Broglie naquele momento teve a audácia de pensar: será que a matéria que nós vemos e tocamos pode ser uma onda? E mais do que isso, ele calcula essas ondas de matéria. Ele faz isso no seu doutorado. O orientador dele fica muito aflito com tudo aquilo e acabar com a reputação dele. Mas, para a sorte de Broglie, Einstein ainda estava vivo e
e era amigo do seu orientador, que manda o trabalho de De Broglie para Einstein, que alguns anos depois vai dizer que foi a coisa mais genial que ele leu em toda a vida. Bom, e com o fato é que é feito um experimento conhecido como experimento da dupla fenda, onde é comprovado essa teoria de De Broglie e de que sim, a matéria também tem um comportamento ondulatório. Então comprova-se essa dualidade na simetria da natureza. Tanto a luz tem um comportamento dual, quanto a matéria tem um comportamento dual. Bom, e como assim, né? Que ondas são essas? O que são essas ondas de matéria? Mais uma vez, até esse momento, o que se conhecia sobre ondas? Conheciam-se dois tipos de ondas. Ondas mecânicas, que são ondas que precisam de um meio para se propagar. Por exemplo, a onda do mar precisa do mar para se propagar. Se não tiver o mar, não tem onda do mar. Assim como a onda do som, ela precisa de um meio para se propagar. E as ondas eletromagnéticas, que são ondas que não precisam de um meio para se propagar, né? Elas excitam o próprio campo. Então a gente tem todo o espectro eletromagnético, que vai desde o infravermelho até o ultravioleta, e no meio disso a gente tem o espectro do visível, que é um pedacinho muito pequeno de todo esse espectro, que é o que a gente consegue, as cores que nós conseguimos enxergar. É um pequeno leque de frequências que os nossos olhos físicos são capazes de detectar. Bom, mas então essas ondas de matéria, elas não são nem ondas mecânicas, nem ondas eletromagnéticas. O que seria então? Bom, fisicamente a resposta a essa pergunta é dada com cálculos, né? Calcula-se a probabilidade destas ondas, né? E a evolução dessa probabilidade no tempo. Isso vai nos dar uma compreensão daquele estado, daquelas ondas. Mas o que acontece é que, como nós tivemos uma grande necessidade, que mais uma vez recuando na história, no final da Idade Média, no Renascimento, de irmos nos separando, não digo nem aqui da espiritualidade, mas sim nesse momento da religiosidade. Porque na Idade Média, no Ocidente, só era possível se pensar dentro do dogma que a Igreja permitia e estabelecia. Para termos um pensamento livre no Renascimento, foi essencial começar a separar, se descolar deste pensamento religioso. Entretanto, a espiritualidade, o olhar espiritual, que eu quero dizer aqui como espiritual, sendo assim transcendente para além apenas da matéria, ele vai começar a se mostrar ser intimamente ligado com os fenômenos quânticos. Mas só que nesse momento, ainda essa separação, né, estamos falando há 100 e poucos anos atrás, essa separação estava no seu auge, né, de distanciamento. Então, tanto a espiritualidade quanto a filosofia estavam muito distantes do conceito da física moderna. Então, olha-se para ondas de probabilidade, calcula-se e ponto, né? Só que a gente pode ter um olhar e falar assim, uau, a base, né, a matriz da nossa realidade é baseada em ondas de probabilidade. O que são essas ondas de probabilidade? Né? Que está na base da nossa experiência da realidade. Né? E aqui, antes de entrarmos a compreender, então, além do que é isso, assim, qual é o nosso papel dentro desta configuração, quero trazer ainda mais uma questão que é: o que faz com que essas ondas de probabilidade se tornem em partículas de experiência que vão dar origem à nossa experiência da realidade? Né? Ou seja, o que faz com que ondas de probabilidade se tornem elétrons, quarks, que vão dar origem aos prótons, aos nêutrons, aos átomos, de todos os elementos. Né? E a resposta a essa pergunta, eu vou descrever um trechinho do experimento da dupla fenda para a gente compreender essa questão. E no experimento nós tínhamos um aparato que foi montado, né? A gente
gente tinha aqui duas paredes. Na parede de trás era uma parede onde era tirada uma foto, revelava-se uma foto. E aqui na parede da frente a gente tinha duas fendas. E aqui, então, nós atirávamos ou elétrons, ou ondas, ou partículas, ou pequenas bolinhas de gude, o que for melhor aqui para a nossa compreensão. Então, eu atiro, por exemplo, uma bolinha de gude contra essa primeira parede, que tem as duas fendas. As bolinhas que eu acertar na fenda, elas vão passar pelas fendas. E aqui atrás, eu vou tirar uma foto do quê? Exatamente das duas fendas. Então, sempre que eu atiro partículas, né, ou bolinhas bem pequenas de matéria contra essa parede, a foto que eu vou tirar é uma foto de duas riscas. Isso aqui que é importante para nós. E quando eu passo ondas por essas duas fendas, a partir de um fenômeno ondulatório que chama o fenômeno da interferência, o que acontece é que a foto aqui atrás é uma foto de várias tiras, é uma tira sim e uma não, uma sim e uma não, né? Então, o importante aqui para a gente reter disso que eu estou dizendo é que quando nós atiramos partículas, aqui, né, pedaços bem pequenos de matéria, a foto são apenas duas tiras. Quando nós passamos ondas por aqui, a foto são de várias tiras. Bom, então, ao fazer esse experimento com elétrons, o elétron, então, num feixe bem pequeno de elétron, ao ponto de praticamente só sair um elétron, a foto que nós tiramos aqui atrás é uma foto de várias tiras, ou seja, uma foto, sempre que a gente tem várias tiras, isso chama a interferência, né, o modelo de interferência. Então significa que nós estamos na presença de uma onda, quando a gente tem esse tipo de foto. Então comprova-se aí que o elétron é uma onda, é real, né, a capacidade ondulatória da matéria. Mas então, vamos perceber melhor como esse mecanismo funciona. Vamos observar isto mais de perto. E ao introduzir aparelhos de medição, ao se observar, a foto que aparece agora aqui atrás é a foto apenas de duas tiras. O elétron mudou o seu comportamento. Ele deixou de se comportar como uma onda e se comportou como uma partícula. E nós sabemos disso a partir da foto que nós estamos vendo. E essa mudança de comportamento aconteceu por causa da observação. Então, compreende-se que é a observação que faz com que ondas de probabilidade, de possibilidade, se tornem um evento real da nossa experiência. Bom, então, podemos pensar assim, uau, então, mas muitas perguntas surgem daí, né? E a primeira delas pode ser, mas afinal, então, o que é essa observação? Quem é esse observador? São os meus olhos físicos que observam, né? E o conceito que nós vamos explorar aqui é, bom, quem faz essa observação é a consciência do observador. Então, sobre toda essa questão do observador, da sua consciência, da não localidade e da relação de todos esses fenômenos com a nossa experiência no dia a dia, inclusive com a nossa vivência cíclica de padrões ou não no nosso dia a dia, nós vamos falar na próxima aula.